Fala pessoal, finalizamos a terceira questão, vamos para a segunda parte aqui do nosso encontro, mas eu queria retomar sobre o princípio da insignificância. Vimos que o princípio da insignificância, também chamado de bagatela própria, exclui a tipicidade do fato, porém nunca confunda com a chamada bagatela imprópria. Na bagatela imprópria, pessoal, a gente tem fato típico, ilícito, praticado por agente culpável. Porém, não há necessidade de aplicação da pena, ou seja, a pena é desnecessária naquele caso concreto. Segundo a doutrina mais adotada aí para o concurso delegado, a bagatela imprópria constitui uma causa supralegal de extinção da punibilidade do agente. Vou repetir para vocês. Bagatela imprópria constitui uma causa de extinção da punibilidade do agente. Causa supralegal, não prevista em lei. Porém, pessoal, trago novidade para vocês. Parte da doutrina entende e defende, a qual eu concordo, que o artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal é um exemplo de bagatela imprópria. Como assim, professor? O que é que diz o artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal? No homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena quando, em decorrência da conduta culposa do agente, a decorrência da conduta culposa do agente trouxe uma consequência tão gravosa que não justifica-se a aplicação da pena. É o exemplo, salvo o melhor juízo, de uma atriz que atropelou o próprio filho na garagem da casa. Ou seja, ela foi negligente em não observar que o filho estava na garagem e acabou atropelando. Mas aquele fato culposo trouxe uma consequência tão gravosa para a mãe que não justificaria a aplicação de uma pena. Admite-se aí também a chamada bagatela imprópria. Tranquilo? Mais comentários ainda sobre insignificância, pessoal. Muito cuidado. Professor, é possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a fé pública, especialmente, eu digo já para vocês, nos crimes de moeda falsa, por exemplo, artigo 269, um indivíduo ele falsificou uma cédula de R$5. Ah, professor, R$5 é insignificante. Admitiria-se aí o princípio da insignificância? Pessoal, não. A jurisprudência do STJ e do STF são firmes em dizer não admite. Por quê? Porque o que está em jogo aí não é o valor pecuniário da cédula, e sim a fé pública. Agora, muito cuidado. Dica do Adelante para vocês. Se a falsificação for grosseira, vou repetir para vocês, se a falsificação for grosseira, nos termos da súmula 73 do STJ, não configura crime de moeda falsa, mas estelionato. Se é estelionato, é crime patrimonial, logo admite-se o princípio da insignificância. Vou repetir isso para vocês, olha só. Crime de moeda falsa é crime contra a fé pública, competência aí de julgamento da Justiça Federal. Tranquilo? Admite significância? Não. Crime de moeda grosseiramente falsificada, temos crime de estelionato. Admite-se princípio da insignificância nos termos da súmula 73, que diz que é estelionato de competência da Justiça Estadual, 73 do STJ. Terceira hipótese, moeda grosseiramente, factivelmente falsificada. O cara vai pegar um papel ofício e vai tentar comprar um negócio com uma... Peraí, menino, isso aqui é claro que não é dinheiro. Crime impossível. Então, cuidado na mensuração da falsificação. Falsificação propriamente dita, falsificação da moeda. Falsificação meia boca, digamos assim, estelionato. Falsificação extremamente grosseira que qualquer pessoa, o pior nível de pessoa de intelectualidade, percebe que aquilo não é dinheiro, crime impossível, fato atípico. Tranquilo, detalhe importante. Parou por aí? Não, pessoal. Muito cuidado na questão da súmula 599 do STJ, que diz que não se aplica o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Aí você vai me perguntar, professor,
O descaminho é um crime contra a administração pública? Está no artigo 344, crime praticado por particular contra a administração pública. Então, professor, quer dizer que não cabe princípio da insignificância no crime de descaminho, não é, professor, de acordo com o STJ? Não, pessoal. Olha só, apesar da súmula 599 do STJ, que diz claramente que não admite nos crimes contra a administração pública, o próprio STJ, ele dá um entendimento diverso, ele diz o seguinte, apesar de ser um crime contra a administração pública, a natureza, a essência do descaminho é de ordem tributária. Logo, admite-se o princípio da significância no montante até R$20 mil. R$20 mil para o STF e para o STJ é insignificante no que se refere ao crime de descaminho. Professor, e o contrabando? Admite ou não admite o princípio da insignificância? Pessoal, você pode pegar qualquer livro de direito penal, e eu vou concordar em partes com os livros que vocês leem, no seguinte sentido: a jurisprudência do STJ e do STF é consolidada no sentido de não admitir, em regra, a aplicação do princípio da insignificância no crime de contrabando. Eu sempre bato nas minhas aulas e sempre vou bater numa peculiaridade, sobretudo. Eu tenho 4 julgados, eu tenho sobretudo julgado de 2020, eu vou falar de dezembro de 2020, do próprio STJ. É o que, professor? Não estou entendendo nada. Olha só, a regra é: contrabando não admite insignificância. Porém, o STJ, excepcionalmente, aí eu digo, se cair uma questão dessa, só vai ter aqui, vocês só vai ouvir falar comigo isso aqui. Eu que falo sobre isso, certo? Imagina lá, FGV, jogar uma questão assim. O STJ já julgou por pelo menos 4 vezes. O STJ já julgou por pelo menos 4 vezes um caso de contrabando de medicamentos em pequena quantidade para consumo pessoal. Qual medicamento? Aquele para 1000, para impotência sexual. O cara trouxe do Paraguai uma cartela com 4 comprimidos, né? Não pode, não é permitido, e foi pego. Eita, contrabando, tal, não sei o que, não sei o que. O STJ entende que se essa importação ou exportação for de medicamentos em pequena quantidade e para consumo pessoal, aplica-se a insignificância. Então, se a FGV contextualizar, o indivíduo ele foi pego quando entrava no Brasil com um medicamento para consumo pessoal em pequena quantidade, foi autuado por contrabando, princípio da insignificância na linha do STJ. Tranquilo, pessoal? Então, vou repetir para vocês. Contrabando, há uma consolidação jurisprudencial que não se aplica. Excepcionalmente, nesse caso pontual, o STJ diz pode aplicar. Beleza? Tranquilo? Parou por aí, professor? Não. Mais uma dica importante sobre insignificância. Muito cuidado. É muito comum vocês encontrarem, né, livros. Não admite insignificância no crime de furto qualificado. Esta é a regra. Muito cuidado que isso mudou. O STF e o STJ recentemente admitiram a aplicação do princípio da insignificância quando a qualificadora for exclusivamente o quê? Concurso de agentes. Então, 2 pessoas se uniram para subtrair um frango da casa de uma pessoa, uma galinha, sei lá como vocês queiram chamar, uma única galinha, um único frango. É possível a insignificância? Sim. O furto é qualificado? Porque foram 2 pessoas que praticaram o furto, está lá no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4 do Código Penal. Furto qualificado. Porém, o STF e o STJ admitiram sim a aplicação do princípio da insignificância. Então, eram esses detalhes, essas importantes informações que eu tinha que passar para vocês antes da gente passar para a nossa 4ª questão. Vai na tela comigo. Olha só. 4ª questão. O princípio da reserva legal
possui guarida constitucional, infraconstitucional e é previsto expressamente em tratados internacionais de direitos humanos. Nesse sentido, os tratados e convenções internacionais são instrumentos hábeis à criação de crimes ou combinação de penas para o direito penal interno. Ah, professor, tá tranquilo isso aqui, eu colocaria verdadeiro. Vem cá, pessoal, rapidinho, ó, na tela aqui comigo ainda. Eu tenho 2 pontos a serem recortados aqui. O primeiro é, o princípio da reserva legal possui guarida constitucional, infraconstitucional e é previsto também em tratados internacionais de direitos humanos, sim ou não? O segundo ponto é, nesse sentido, os tratados e convenções internacionais são instrumentos hábeis à criação de crimes ou combinação de penas para o direito penal interno. São 2 pontos a serem analisados. Vem comigo aqui, ó. Você tem que se diferenciar do seu candidato. O princípio da reserva legal é sim, tem sim, guarida constitucional, porque está no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, infraconstitucional, porque está no artigo 1º do Código Penal e é previsto em tratados e convenções de direito internacional, notadamente, joga aqui na tela para mim, notadamente, vocês vão perceber, no artigo 9º do Pacto Internacional sobre Direitos Humanos, da Convenção Americana de Direitos Humanos, e artigo 15 do Pacto Internacional, PI, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, direitos civis e políticos, ou seja, é previsto em convenções e tratados internacionais. Aí a pergunta é, beleza, esse primeiro ponto da assertiva está correto. Não erra isso. Outra questão de prova, pessoal, que eu já vi. O princípio da reserva legal é expressamente previsto em convenções de direitos internacionais. Corretíssimo. Expressamente previsto em convenções e tratados de direito internacionais. Agora, a pergunta é, convenções ou tratados internacionais são instrumentos hábeis a combinar penas, a criminalizar comportamentos? A pergunta é essa. Pessoal, se liga, essa questão é muito importante. Não pode. Como assim, professor? Por exemplo, existe um tratado internacional que o Brasil é signatário que prevê o que é a organização criminosa e combina pena. Isso já aconteceu. Será que o Brasil pode punir com aquela pena específica, com base naquele tratado internacional, ou naquela convenção internacional que o Brasil assinou? Não. O STF e o STJ já decidiu por mais de uma vez que tratados e ou convenções de direito internacional não podem versar sobre matéria de direito penal incriminador. Anota isso. Tratados e ou convenções internacionais não podem versar sobre matéria de direito penal incriminador. Professor, beleza. Medidas provisórias. Poderia versar sobre matéria de direito penal? Pessoal, o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Constituição Federal, artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Constituição Federal, veda que medidas provisórias versem sobre matéria de direito penal. Ponto. Agora eu quero aprofundar aqui com vocês. Professor, eu vejo muita discussão na doutrina acerca de medidas provisórias versarem, por exemplo, sobre direito penal não incriminador. Pode ou não pode? Eu não consigo achar um posicionamento majoritário. Uma doutrina fala uma coisa, outra fala outra. Pessoal, nessa linha siga o que já decidiu o STF. O STF já decidiu por mais de 2 vezes que medidas provisórias podem versar sobre matéria de direito penal não incriminador. Vou repetir para vocês. De acordo com o STF, medidas provisórias
podem versar sobre matéria de direito penal não incriminador. Foi um exemplo da extinção de um tributo que um indivíduo respondia por crime contra a ordem tributária. Através da medida provisória foi extinto aquele tributo, ele foi beneficiado, extinguiu a punibilidade dele na esfera penal, por óbvio. E da questão do Estatuto do Desarmamento. Quando foi logo sancionada a Lei 10.826/2003, o artigo 12 ele passou um tempo suspenso para que as pessoas entregassem a arma, legalizassem ou entregassem para receber uma recompensa. Né? Então, quem fosse pego em sua residência com arma de fogo ilegal não poderia ser punido nos termos do artigo 12, porque o próprio Estatuto previu. Depois, essa concessão ela foi alargada, ocorreu outra janela. Vamos dar mais um tempo aí para que as pessoas devolvam a arma, seja recompensado ou legalize a arma. E essa janela foi aberta por uma medida provisória. Algumas pessoas foram pegas naquele momento, presas, talvez, autuadas em flagrante e tal, enfim. Chegou no STF, o STF, opa, é válido sim aquela extinção, aquela punição temporária, né? Aquela eficácia temporária, a perca da eficácia temporária daquela norma por uma medida provisória. Porque medida provisória pode versar sobre matéria de direito penal não incriminador. Ela não pode versar sobre direito penal incriminador, de acordo com o STF. Informação muito importante para vocês, tranquilo? Volta comigo, quinta questão de hoje para a gente trabalhar com vocês. Diz o seguinte, ocorrido um fato criminoso, isso foi da FGV, certo? Questão da FGV para a gente começar a trabalhar com base na banca. Polícia Civil do Maranhão, 2012. Polícia Civil do Maranhão, 2012. Considerando um fato criminoso, às vezes duas ou mais normas se apresentam para regulá-lo, surgindo o chamado conflito aparente de normas. Essa questão é bem interessante. A respeito de tal questão, assinale a afirmativa incorreta. Só um detalhe, pessoal. Eu percebi muitas questões relacionadas à FGV que ela exige a incorreta. Então, muita atenção na forma de resolução. Não sei se vai manter, né? Isso foi 2012 e tal. A gente está trabalhando aqui com perspectivas. Então, ela quer incorreta. Olha só, vem comigo aqui rapidamente. O que vem a ser o conflito aparente de normas ou conflito aparente de leis penais? Olha só, ela ocorre efetivamente quando duas ou mais leis penais ou normas penais aparentemente podem incidir sobre um único caso, devendo haver aplicação de apenas uma para não ocorrer o que a gente chama de bis in idem. Isso é o conflito aparente de leis penais ou conflito aparente de normas penais. Esse conflito ele é resolvido através de 4 princípios. Princípio da especialidade, só lembrando a vocês, a norma penal principal, a norma penal especial afasta a geral. Princípio da consunção, que a gente vai trabalhar isso de melhor forma, né, que é o princípio da absorção também chamado. A FGV adora esse princípio. Princípio da alternatividade, que são nos tipos penais múltiplos alternativos, por exemplo, tráfico de drogas, importar, exportar, trazer consigo, manter em depósito, remeter, fornecer, expor à venda, o artigo 33. Se ao mesmo tempo for pego, mantendo em depósito, expondo à venda e vendendo, eu não pratiquei 3 crimes, é um crime único, o princípio da alternatividade. E o princípio da subsidiariedade, também chamado de soldado reserva. A norma penal primária prevalece sobre a subsidiária. Tranquilo? 4 princípios. Quero chamar a atenção de vocês para não confundirem conflito aparente de leis penais ou normas penais, mesma coisa, com conflito de leis penais no tempo. Professor, não é a mesma coisa, não? Não. Uma diferença básica e muito importante. Quando eu falo em conflitos de leis penais no tempo ou conflitos de normas penais no tempo, eu estou falando lá de lei penal no tempo.
Quando eu já tinha uma lei, surge outra lei, depois aquela é revogada, tal. Isso é conflito de leis penais no tempo. Qual a diferença? No conflito de leis penais no tempo, eu tenho uma norma em vigor e outra revogada. E eu quero saber qual é o que eu aplico, a revogada ou a que está em vigor. Vai depender da beneficidade de cada uma dessas leis. Se eu tenho uma norma penal que surgiu e revogou a anterior, e esta norma penal ela é mais maléfica, ela não retroage, aplica-se a norma revogada. A gente vai ver isso aí daqui a pouquinho, tranquilo? No conflito aparente de leis penais ou conflito aparente de normas penais, eu tenho duas ou mais leis em vigor de mesma hierarquia que podem sim incidir sobre um único fato. Mas eu não posso aplicar essas pluralidades de normas quando da prática de um único fato. Então, só resumindo para vocês, no conflito aparente de normas penais, no conflito aparente de leis penais, eu tenho alguns requisitos. Esses são unidade fática, eu tenho um único fato. 2, pluralidade de leis. 3, vigência e hierarquia igual das mesmas leis. Esses são os 3 requisitos muito importantes que vocês precisam saber e com base nessas informações, vocês conseguem resolver essa questão da FGV, mas claro, eu vou trazer mais informações relevantes para vocês. Mas volta comigo na tela, vamos ver aqui, ó. Ela quer incorreta, beleza? A banca quer incorreta. A pluralidade de fatos e a pluralidade de normas são pressupostos do conflito que aparentemente com eles se identificam. Falso. Peraí, professor, o que é que está falso? Pluralidade de fatos. Veja que eu acabei de falar esses requisitos para vocês. Aqui é unidade fática, é um único fato e pluralidade de normas. Tranquilo? Só um exemplo para vocês. Vem aqui comigo, ó. Eu tenho o artigo 302 da Lei 9.503/97, que é homicídio culposo praticado em trânsito. E eu tenho o artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, que é homicídio culposo também. Eu tenho 2 leis. O indivíduo ele pegou um veículo automotor, em excesso de velocidade, atropelou uma pessoa. Ele praticou homicídio culposo, praticou. Eita, professor, então é o 121, parágrafo 3º. Mas também, professor, tem o 302 do Código Penal, que é homicídio culposo também. Qual que eu aplico? O princípio da especialidade, eu aplico só um. Então, veja, eu tenho 2 leis e um único fato. Eu não posso aplicar as 2 leis para um único fato, eu aplico apenas uma. Qual? A especial, nesse caso, de acordo com o princípio da especialidade. Tranquilo? Então, volta na tela. O erro dessa questão, dessa assertiva é exatamente isso. Ó. Não é pluralidade de fatos, é um único fato. B. O princípio da subsidiariedade atua como soldado reserva. É o que eu acabei de falar para vocês. Aplicando a norma subsidiária menos grave quando impossível a aplicação da norma principal mais grave. Quer ver um exemplo? Toda vez que a norma penal dizer se não constituir fato mais grave, essa norma ela é subsidiária. Então, quer ver um exemplo típico? Acho que é o artigo 163, parágrafo único, inciso 2, salvo melhor juízo. Eu acho que é 163, parágrafo único, inciso 2, fala que é uma qualificadora do crime de dano quando há utilização de substância inflamável. Mas lá vai dizer, se não constituir outro crime mais grave. Então, por exemplo, eu toco fogo no carro de uma pessoa. Foi dano qualificado pela utilização de substância inflamável? Não, foi crime de incêndio, artigo 250. Foi de grande proporção. Eu toco fogo na casa da pessoa. Incêndio. Não é dano, porque foi uma proporção maior. Então, o crime de dano qualificado com a utilização de substância inflamável ou inflamável, é subsidiário. Tranquilo? É o princípio da subsidiariedade. Eu vou aplicar apenas o quê? A norma penal principal. Eu só aplico a menos grave quando eu não consigo aplicar a principal, mas jamais as 2. Certo? Volta comigo na tela. A questão da progressão criminosa
e do crime progressivo é resolvida pelo princípio da absorção ou consunção. Aqui eu quero tecer alguns comentários muito importantes para vocês. Corretíssimo. Vem cá, pessoal. Olha só. O que é crime progressivo? Anota isso. É aquele que necessariamente eu preciso passar por um crime menos grave para alcançar o que eu pretendo. Esse crime menos grave é chamado de crime de passagem. Crime progressivo passa por um crime de passagem. Então, se eu quero matar alguém e efetuo um disparo de arma de fogo, primeiro vai ter uma lesão corporal. Dessa lesão corporal vai resultar no falecimento. Eita, professor, aí seria lesão corporal seguida de morte, né? Não, eu estou dizendo, eu quero matar uma pessoa. Eu efetuo o disparo de arma de fogo, mas por óbvio, a morte decorre da lesão. Então, antes da morte, ocorreu uma lesão. Eu vou responder por homicídio, mas lesão corporal? Claro que não. Isso é uma progressão, isso é um crime progressivo, desculpem. É aquele que, para ser alcançado, precisa necessariamente passar por outro crime, em regra menos grave, que é o crime chamado de passagem. Progressão criminosa, muito cuidado. Progressão criminosa é quando eu altero o meu dolo, eu quero progredir no crime, eu tenho a intenção preliminar de praticar um crime X e eu quero praticar outro crime posteriormente. Não, eu não quero só fazer isso. Eu não quero só torturar, agora eu quero matar. Eu torturei isso, agora eu vou matar essa pessoa. Isso é progressão criminosa. Muito cuidado. O princípio da consunção, ele não é aplicado amplamente na progressão criminosa, não. Por exemplo, eu quero furtar, não, mas agora eu vou roubar, mas agora eu vou estuprar. Isso é uma progressão criminosa. Não se aplica a consunção aí. Mas, em alguns casos pontuais, o princípio da consunção é sim aplicado à progressão criminosa. Quer ver um exemplo? Eu quero dar um tapa no rosto da pessoa, praticar meramente um empurrão. Vamos progredir. Um empurrão seria vias de fato, contravenção penal. Depois eu senti mais raiva, eu vou dar um soco. Pô, lesão corporal. Agora eu quero matar e depois mato essa pessoa. Perceba que houve uma progressão criminosa. Eu queria inicialmente praticar vias de fato, meu dolo ele intensificou, lesão corporal, depois matei a pessoa. Nesse caso, aplica-se sim o princípio da consunção na progressão criminosa. Muito cuidado na consunção, pessoal, em dois pontos importantes. No antefacto impunível e no pós-facto impunível. A consunção atua nesses dois pontos importantes. Como assim? Olha só. Se eu quero entrar numa residência para furtar, para subtrair bens daquela residência, eu precisei, primeiro, artigo 150, violar o domicílio, para depois subtrair. O crime de furto, ele absolve o crime de violação do domicílio, princípio da consunção. A violação de domicílio é um antefacto impunível, mas o princípio da consunção, ele também atua no pós-facto impunível. Quer ver um exemplo? Caiu para a prova do delegado de polícia de CESP de 2013, Bahia, eu acho, segunda fase. Um indivíduo, ele causou incêndio e, em virtude do incêndio, pessoas foram expostas a perigo, ocorreu dano a um imóvel, a vários bens do imóvel, e perguntava quais crimes o indivíduo responde. Apenas um. O perigo à vida ou à saúde de outrem, o dano causado é consequência natural do incêndio. Então, o incêndio, ele vai absolver os crimes consequentes que se tornam um desdobramento natural. Aí eu pego para vocês, vou elaborar uma questão aqui agora. Eu tenho um estabelecimento comercial e eu contrato 2 assaltantes para roubarem mercadorias para eu comercializar no meu estabelecimento. Vocês sabem que se eu adquiro o produto de crime para fins comerciais, vai configurar o crime de receptação qualificada nos termos do artigo 180, parágrafo 1º do Código Penal. A pergunta é, eu, comerciante, vou responder por que crime ou quais crimes?
Ah, professor, vai responder só pela receptação. Ah, professor, vai responder pelos dois, porque você está determinando o roubo, você é autor também do roubo e está comercializando aquelas mercadorias. Eu vou responder apenas por roubo. Por quê, professor? Porque a comercialização, entre aspas, receptação qualificada, é um desdobramento natural do crime de roubo. É para si ou para outrem. Eu vou vender a mercadoria que eu estou subtraindo para mim. Princípio da consunção. E para finalizar, não esqueçam da súmula 17 do STJ. Quando o crime de falso se exaure no estelionato sem maior potencialidade lesiva, súmula do STJ, certo? Sem maior potencialidade lesiva é por este absolvido. Então, se o agente ele falsifica um documento público, por exemplo, artigo 297 do Código Penal, para a prática exclusiva do estelionato, temos só apenas o crime de estelionato por conta do princípio da consunção. Beleza? Volta na tela. Então, aqui está correta, certo? D. Na progressão criminosa, o agente inicialmente pretende, esse R não tem, certo, pessoal? Pretende praticar um crime menos grave e depois resolve progredir para o mais grave. Corretíssimo, foi o que eu falei para vocês. E, em alguns casos, aplica-se o princípio da consunção ou absorção. No crime progressivo, o sujeito, para alcançar o crime querido, passa necessariamente por outro menos grave, que é aquele desejado. Ou seja, pessoal, esse crime menos grave é exatamente o chamado crime de passagem, ok? Então, na próxima parte da nossa aula, iremos progredir aqui, vendo a nossa sexta questão. Grande abraço!